Boa noite, caros irmãos. Vamos iniciar agora mais um estudo que realizamos nas terças, no Grupo Espírita Fraternidade. E para darmos a abertura, faremos uma breve oração para levarmos os nossos pensamentos a Deus. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, rogamos que derrame sobre nós as bênçãos do Teu amor, iluminando o nosso coração e a nossa mente, para que possamos estar em sintonia com a espiritualidade superior e aproveitar melhor os ensinos, as reflexões que faremos agora nesse estudo. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Então, para darmos início ao nosso estudo, faremos uma breve leitura de um capítulo do livro Episódios Diários, que é um livro da psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e hoje nós escolhemos o capítulo 45, que é Força da Fé. Diz o seguinte: a fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola em oceano imenso. Quando bruxuleia a fé e se apaga por falta de combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e de sua superior finalidade. Exercita mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem com que triunfarás nos tentames da evolução, conforme intensidade da tua fé, fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Então, esse belo texto de Joana de Ângeles tem bastante ligação com o tema do nosso estudo de hoje, que é o capítulo 81 do livro Pão Nosso de Emmanuel. Essa obra é a obra que estamos estudando sequenciadamente nas terças-feiras aqui no Grupo Fraternidade. E o capítulo 81 ele tem como título No Paraíso. Nesse capítulo, Emmanuel escolheu um versículo de Lucas que trata justamente do dos momentos finais da vida de Jesus. Então, o versículo é capítulo 23, versículo 43 do Evangelho de Lucas, e diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse capítulo ele narra, a paixão de Cristo, desde quando Jesus é preso, até esse capítulo 23, até basicamente esse final. O 24 já fala do momento em que Jesus entrega-se a Deus, anunciando a sua morte. Bom, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo nesse capítulo, especificamente nesse versículo, vamos voltar um pouquinho atrás e fazer a leitura a partir do versículo 39, que diz: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, esse é o trecho completo dessa passagem, que é aquela passagem já bem conhecida, né, que narra que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, uma à sua esquerda e uma à sua direita. E um desses ladrões era um ladrão, digamos, mau, né, porque naqueles momentos finais, naquele suplício agudo que eles estavam sofrendo, ele ainda encontra forças para zombar de Jesus, e o outro acabou ficando conhecido como bom ladrão, porque percebendo a sua situação e percebendo quem era Jesus, ele dá mostras de arrependimento, né, ao repreender o ladrão mau e ao mesmo tempo a pedir que Jesus lembrasse dele quando voltasse em seu reino. Então é uma passagem bem conhecida, embora não exatamente uniforme entre os evangelistas, porque entre os evangelhos sinóticos e mesmo entre João, cada um relata esse momento de uma forma diferente, e um deles, não recordo se é Mateus, sequer faz menção a esses ladrões. Mas, enfim, esse é o registro que nós temos no Evangelho de Lucas. E, ao mesmo tempo, algo curioso quando nós observamos essa passagem do ponto de vista espírita, né? Ou seja, com todas as reflexões que a doutrina espírita faz sobre as questões do nosso proceder e das consequências que isso traz para a nossa existência. Porque se voltarmos a esse versículo, né, especificamente 43, do jeito que está narrado nas nossas traduções em português, a gente tem Jesus falando, replicando ao ladrão que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a ideia que esse texto passa do jeito que está é uma ideia de como se aquele momento de arrependimento do ladrão e a sua fé em Jesus, né, que fica patente ali, como se aquilo fosse o suficiente para que o ladrão tivesse uma salvação instantânea. Ou seja, do jeito que está colocado, é como se logo após o ladrão morrer, ele encontraria com Jesus no paraíso. Então ele já estaria salvo, e é uma das passagens que os defensores da escola da teologia da fé, né, ou seja, aonde a sola fé, né, simplesmente a fé já é suficiente, unicamente a fé é suficiente para a salvação das criaturas. Então, esse versículo ele é citado também por aqueles que simpatizam, que defendem essa forma de interpretar a doutrina de Jesus. Mas é importante a gente entender o que está além das letras, especialmente no nosso caso, que estamos lendo uma tradução, né? Porque na época de Jesus, pela Judéia ser uma colônia romana, a língua falada era outra. Naquela época era falado o grego koiné. É um grego que surgiu, é um dialeto grego que surgiu com as tropas de Alexandre o Grande e foi se popularizando, né? E daí inclusive o nome, né? Koiné significa em grego comum, então seria o grego comum, contrastando com o grego erudito, ou o grego clássico. Então, na época de Jesus, o grego koiné era o dialeto oficial do Império Romano. Era o que se falava em todas as colônias, né? Esse grego mais helenístico, digamos assim. Somente depois de Constantino I, quando ele fundou Constantinopla, né, no século IV, é que o grego passou a sofrer outras alterações, se aproximando do grego que se fala hoje em dia na Grécia e em outras regiões, né? Mas na época de Jesus era o grego koiné. E nessa época especificamente, os textos eles eram grafados com as letras maiúsculas do alfabeto grego e sem pontuação alguma. Não se usava pontuação nessa época. Então, quando esses textos eram traduzidos,
cabia ao tradutor fazer o emprego dos maiúsculos e as separações em frases e as pontuações conforme o seu entendimento daquele texto, o que abre então margem para que algumas mudanças tirem o contexto original. Se nós pegarmos o grego daquela época, e nós temos uma excelente obra que faz justamente essa comparação do grego da época de Jesus, o grego koiné, para o português, que é uma obra lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que chama-se Novo Testamento Interlinear Grego-Português. Então, nessa obra da Sociedade Bíblica Brasileira, eles colocam o texto original em grego e logo embaixo a tradução literal, palavra por palavra. Então, nessa obra, nós temos que o que está registrado no Evangelho de Lucas é um pouco diferente do que nós conhecemos hoje em dia. Vamos dar uma olhada. No Evangelho de Lucas, no original, no grego, está escrito algo um pouco diferente, né, como a gente pode observar, do que nós conhecemos. Então, o que está narrado lá é: e disse a ele, amém, a ti digo, hoje comigo estarás em o paraíso. Então, é uma frase que fica até um pouco complicada de nós entendermos, né? Porque falta justamente a pontuação. E na maioria das traduções bíblicas que nós conhecemos hoje em dia, a pontuação vem na vírgula, logo depois do em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Apenas a Bíblia utilizada pela religião Testemunhas de Jeová é que coloca a vírgula antes. Mas observem que aqui no português uma vírgula faz toda a diferença. Então, no segundo caso, quando eu coloco a vírgula do antes do hoje, depois do hoje, a frase ela passa a ter um sentido diferente, né? Então ficaria: e disse a ele, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então pode parecer que não seja uma mudança muito grande, mas isso muda bastante o que Jesus está querendo dizer, né? Então, quando ele disse, em verdade te digo hoje, é uma forma que se utilizava na cultura semítica, né? Nas construções de linguagem daquela época, que quando você diz algo assim, né? Em verdade te digo hoje, você está fazendo uma espécie de uma promessa solene, né? Não é uma afirmação qualquer. É uma afirmação mais forte, que tem um peso de uma promessa, uma formalização de algo que vai ser feito. Então, interpretando dessa maneira, Jesus está ali se comprometendo, né, solenemente com aquele bom ladrão, de que eles dois estariam no paraíso. Então, é uma promessa que ele faz naquele momento, mas não é uma promessa que tem um prazo específico para acontecer. Essa é a principal diferença entre a tradução mais comum que nós conhecemos. Porque do jeito que é traduzido, na maioria das edições bíblicas, fica entendido que naquele mesmo dia Jesus e o bom ladrão se encontrariam no paraíso. E isso só seria possível, tanto no entendimento cristão como no entendimento espírita, se os dois estivessem no mesmo nível espiritual. Então imaginem, um homem que teve a sua vida inteira dedicada a crimes, a cometer o mal, como ele mesmo reconhece, né, como já vimos nos versículos anteriores, ele manda o outro ladrão se calar, porque eles mereciam estar ali pelos seus crimes, Jesus não. Então, como que uma pessoa que tem uma vida inteira de crimes, simplesmente por estar diante da morte certa e iminente, arrepende-se e declara sua fé em Jesus? Então, esse ato iria anular toda uma existência dedicada a crimes. E como ficariam as outras pessoas que tiveram uma vida digna,
mas que não foram, por exemplo, capazes de compreender o Evangelho de Jesus e não o reconheceram como Messias e não o seguiram. Estes não estariam no paraíso? Então a gente percebe que se essa linha de raciocínio for seguida, nós teríamos uma justiça divina extremamente parcial, não voltada no princípio soberano da bondade plena e da justiça irrestrita, porque permite que ao paraíso, ao mundo espiritual superior, entre um espírito que teve uma conduta criminosa na sua vida e outros que tiveram uma conduta digna, honesta, honrada, ainda que talvez não tivessem compreendido o Evangelho de Jesus naquela existência, não teriam acesso ao plano espiritual superior. Então, não faz muito sentido. Mas faz sentido nessa segunda forma de você pontuar. Ou seja, e disse a ele, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então aqui, vejam, o que Jesus está dizendo é que naquele momento, o homem, aquele ladrão, aquele mau ladrão, aquele bom ladrão, ele percebendo toda a extensão dos seus erros e percebendo estar ao lado do Messias, de Jesus, ele se arrepende profundamente da vida que tinha errado. E o seu pedido para que Jesus se lembre dele mostra também que ele está inclinado a começar a reparar o mal que ele fez. Pelo menos ali, se fosse possível, se naquele momento eles não fossem de fato morrer, dá a entender que aquele ladrão poderia se tornar-se um discípulo de Jesus, por reconhecer nele a grandeza. Então, o que Jesus está dizendo é que naquele momento ele assume o compromisso com aquele homem de que ele se encaminhando para o bem, ele reparando todo o mal que ele fez, ele passando a agir no bem. Então Jesus poderia afirmar que um dia eles estariam juntos no paraíso, ou seja, na espiritualidade superior. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que aquele momento seria, portanto, um marco decisório na existência daquele espírito. Ou seja, aonde ele abandonaria o caminho de equívocos que tinha seguido até então, caminho esse que perpetuaria o seu ciclo de sofrimento e de dores, e passava a trilhar uma nova estrada, uma estrada de redenção, aonde ele estaria disposto a, apesar das suas imperfeições, começar a dedicar-se a fazer o bem e reparar todo o mal que houvera feito. Então ali é uma mudança de vida. Lembra nesse sentido simbólico, figurado, até um pouco quando Paulo está na estrada para Damasco e tem aquela experiência mística com Jesus. Naquele momento, Paulo não estava salvo. Paulo ainda era Saulo, pela sua própria personalidade, pelas suas crenças. Mas o que é mais importante na experiência mística de Paulo, indo buscar Ananias na estrada de Damasco, é justamente que ali é um divisor de águas. A partir daquele momento, Saulo começava a morrer e aos poucos ia nascendo Paulo. Não que estivesse ali pronto já Paulo o apóstolo. Para que isso acontecesse, foram ainda necessários muitos anos no deserto e mesmo nas pregações, na atividade evangélica que Paulo desenvolveu junto aos gentios. Ali ele foi se burilando, tornando-se cada vez mais Paulo e cada vez menos Saulo. Então a mesma coisa podemos perceber aqui neste momento. Então nós temos esse divisor de águas, aonde o ladrão, assim como Saulo, percebe a extensão dos seus erros e se coloca aos pés de Jesus. Então isso é o que vai dar início à sua futura transformação. E é o que permite Jesus dizer a ele que um dia ele estaria com Jesus no paraíso. Um dia
seguindo esse caminho de redenção, ele estaria purificado, evoluído, aprimorado como espírito e poderia então estar com Jesus. Então é muito interessante esse capítulo que Emmanuel coloca, né, nos traz para reflexão, porque mostra justamente isso. Muitas vezes nós sentimos que somos ainda muito imperfeitos, sentimos que temos ainda uma grande jornada pela frente, mas que isso às vezes nos desmotiva, eu não vou conseguir, o que adianta todo esse esforço? Mas fica claro que não, que é possível fazer essa transformação. Inclusive, Emmanuel fecha esse capítulo com a seguinte consideração: podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, ele coloca aqui de uma forma mais poética, né? Então, a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, que foi o que ficou muito claro na atitude que o bom ladrão teve, né, de se render diante da majestade, de toda a grandeza espiritual de Jesus. Então esse momento é o ponto de transformação. É o ponto aonde ele, aceitando sinceramente esse dever de se regenerar, ele passa então a frequentar uma outra atmosfera espiritual, que é justamente essa atmosfera de buscar seguir Jesus, que implica para nós uma série de transformações gradativas, sequenciadas, em quem nós somos. Como diria Paulo, é deixar morrer o velho homem para nascer um novo. Então, nesse momento, o jugo passa a ser suave, porque nós deixamos de ir contra as leis da evolução e passamos a seguir em seu favor. Então, não estamos mais remando contra a maré evolutiva. Estamos navegando, na verdade, em favor nas suas correntezas. Então a vida passa a fluir melhor. O jugo fica leve e o fardo torna-se suave, porque a cada novo dia estamos empenhados em diminuir as nossas dívidas, os nossos débitos espirituais. Então a nossa existência vai ficando cada vez mais leve quando aceitamos o convite de Jesus, o vinde a mim, porque passamos a encontrar no seu Evangelho o caminho correto, a forma correta de agir. Então os problemas, as dificuldades, o peso da nossa vida vai gradativamente suavizando, se tornando-se mais leve à medida que aprendemos a caminhar com Jesus. Então esse é o pano de fundo de tudo que acontece neste momento da narrativa. Acompanhamos ali o momento do início da transformação de um espírito que caminhava no erro para um espírito que começa a raiar na sua existência um novo dia, um novo horizonte se abre. Não, a narrativa do Evangelho para neste momento de revelação, né, de que ali nasceria um novo espírito, ou seja, ali estamos diante de um processo de redenção que se inicia naquela cruz, mas com certeza não termina ali. Aquele é só o despertar de uma consciência, mas toda uma jornada ainda se faz necessária para que a promessa de Jesus possa ser conquistada por aquele espírito. Assim como nós estamos também neste momento em jornada rumo ao paraíso, no processo de redenção. Nem todos os dias conseguimos ser fiéis ao nosso princípio de sermos discípulos, de sermos seguidores de Jesus.
mas vamos, de acordo com o nosso interesse e com o esforço que empreendemos nisso, vamos aprendendo com Jesus a cada dia um pouco mais, aprender a amar e a servir como Ele nos amou e como Ele nos serviu. Então, essa é a principal reflexão que o capítulo de Emmanuel traz, a nos recordar que se um ladrão na cruz pôde se arrepender e iniciar uma nova vida, nós também podemos. E neste momento temos a nosso favor a espiritualidade superior, porque abrimos pontes para recebermos as boas influências através de intuições, de pensamentos, daqueles espíritos que nos querem bem, do nosso mentor espiritual ou anjo da guarda, enfim, daqueles que velam pelo nosso bem. Passamos a nos tornar dóceis às suas sugestões e, portanto, passamos a aprender com os mestres que querem nos levar para Deus, ao invés de escutar apenas a nossa própria rebeldia e a nossa própria dor interior. Essa não é mestre de nada, só nos leva a maior doses de sofrimento, de confusão e de infelicidade. Então, aprendamos com Jesus. Busquemos no seu Evangelho a inspiração para o nosso proceder, para os momentos de crise e para os momentos aonde ficarmos confusos quanto ao próximo passo que deveremos dar. Lembremos de Jesus, lembremos dos seus ensinamentos. E assim, o jugo que nos é imposto tornar-se-á suave, e o fardo que temos que carregar ficará leve a cada dia, à medida que formos quitando os nossos débitos com a justiça divina. Então, essas foram as reflexões que planejamos para o estudo de hoje, e vamos concluir mais uma vez com uma oração para que possamos sedimentar em nosso coração e nossa mente esse propósito firme de nos tornarmos a cada dia melhores do que fomos no dia anterior. Querido Jesus, amado Mestre, divino amigo, rogamos, Senhor, que nos auxilie nessa tarefa de nos tornarmos espíritos melhores, de nos tornarmos a cada dia menos primitivos e mais cristãos. Esteja conosco, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação, aonde somos desafiados quanto aos verdadeiros propósitos da nossa existência. Rogamos, Senhor, que o Teu amor se faça presente em nossa intuição, para que recordemos o verdadeiro propósito da nossa existência, a de nos tornarmos, dia após dia, melhores e mais próximos de Ti, mais próximos do nosso Pai Celeste. Ilumine-nos, Senhor, o pensamento, o coração e abençoe os nossos propósitos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, fiquemos em paz e tenhamos uma excelente semana. Que assim seja.